Olá pessoal da Rojão Notícias, estamos aqui com você, os grandes comentaristas desse Brasil, é o cara da Sport TV. Já que a gente acompanhou hoje a gente viu o futebol dessa maneira, o futebol mais pegado, o futebol em si. Como é que foi a seleção brasileira? Bom, olá, primeiro um grande prazer estar falando com vocês. Olha, tem que fazer duas separações. Uma coisa é o futebol brasileiro, jogar no Brasil, outra coisa é o futebol da seleção brasileira. O futebol da seleção brasileira é o futebol em construção. Diferentemente do que aconteceu com outras seleções da América do Sul, o Brasil trocou de técnico depois da Copa do Mundo e não dá para dizer que o trabalho do Dunga está pronto. O futebol jogado no Brasil está passando por um bom momento. Basta ver o público, a média de público do Campeonato Brasileiro, especialmente da Série A. O número de bons jogos com Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo em alguns momentos, Grêmio. Então o futebol brasileiro, do ponto de vista técnico, já teve momentos piores do que esse. O atual momento não é um momento tão ruim assim. Certo, a gente tem dados, só não posso mostrar agora, que vários garotos saem muito jovens para principalmente para a Europa, certo? Inclusive cearense. Você fez isso, vou fazer uma pergunta lá, dando uma resposta para cada sua. Na minha ótica, o jogador vai para lá muito jovem, com 2, 3, 14 anos, a maioria ilegal. Certo? E eles se robotizam, mas se eles permanecessem pelo menos até os 18 anos, essa é a minha opinião, talvez, 18 aninhos para lá, tudo bem, ajudando a família, que a maioria de família cobra, aí tudo bem, o futebol brasileiro talvez esteja perdendo. Concordo com essa? Eu acho que essa saída é muito precoce, e além de tudo, quem paga essa conta lá na frente é a seleção brasileira, vou te dizer por quê. Porque você está formando aí uma geração de jogadores sem nenhuma identidade com o Brasil. Muito pelo contrário, hoje vários jogadores saem do país sem terem atuado no Castelão, no Mineirão, no Morumbi, no Maracanã, no Beira-Rio. E quando, de repente, eles começam a se destacar no futebol europeu, e aí uma hora eles são chamados para a seleção brasileira, eles não têm nenhuma relação com a seleção brasileira, eles não sabem a dimensão da seleção brasileira, a importância da seleção brasileira, mas é uma realidade da qual a gente não pode escapar, especialmente porque os nossos clubes ficam muito preocupados em gerar dinheiro, eles não têm uma preocupação desse ponto de vista. E a CBF poderia desenvolver uma legislação ou ter cuidados mais especiais, também não se debruça sobre o assunto. É uma realidade que só vai, penso eu, cada vez mais se acentuar. Na época eu jogava futebol, o grande beneficiário era o clube. São os empresários. Os empresários e também os atletas. Os atletas tem que ser. Você acha que o empresário está, de certa forma, piorando o nosso futebol? Não, jogar a culpa só no empresário reduzir a discussão sobre o problema. A discussão é muito maior. A discussão é como os clubes desenvolvem suas relações com os empresários. Por que os clubes passaram a perder suas oportunidades? Por que os clubes, alguns até, eram reféns de empresário, que atrasam o salário, o empresário vai lá, mete a mão no bolso, equilibra aquele salário e diz, olha, mas agora você tem que botar o fulano ou o Beltrano. Acho que o futebol brasileiro precisa ser rediscutido. Mas, infelizmente, essa discussão sobre o futebol brasileiro, no momento, ela me parece praticamente impossível. Vou te dizer por quê. Na medida que o presidente da CBF não consegue sair do Rio de Janeiro, fica muito difícil para a entidade que cuida do futebol brasileiro se debruçar sobre qualquer problema. Me parece que hoje a única preocupação da direção da CBF é com a CPI do futebol e com os escândalos que envolvem a FIFA. Pois eu ia falar exatamente isso, porque todo mundo está envolvido nesse CBF, mas... Do goleiro ao ponto esquerdo. Vamos deixar um pouco isso de lado. Como você vê, qual a sua perspectiva do nosso futebol brasileiro? Você acha que a gente ainda vai retomar aquela hegemonia que a gente teve na década de 80? Eu acho o seguinte, o futebol ele geralmente reflete o momento da própria sociedade. Não por acaso, um dos grandes ciclos que o Brasil viveu, no final dos anos 50, início dos anos 60, com a Bossa Nova, com a construção do Brasil, com a valorização do cinema nacional, coincidiu também com o futebol se destacando. A sociedade brasileira está passando por uma transformação.
coisas que nós nunca imaginaríamos que poderiam acontecer com prisão de determinados medalhões aconteceram. Então a sociedade fora do futebol está passando por transformação. Acredito que o futebol, muitas vezes, comete o erro de se achar um mundo à parte, se achar numa ilha, também terá que passar por essas transformações, porque elas serão inevitáveis na gestão dos clubes, na administração da carreira dos jogadores, na gestão do futebol como negócio. Isso vai ser inevitável. Tá certo, vamos finalizar no seu tempo da Carolzinha, que a nossa Carolzinha está com o braço doendo já, coitadinha de Carolzinha. Carolzinha vai pedir um adicional. Você acha no Brasil, tem jeito? Qual deles? No futebol, na política, no geral? Eu acho que a gente tem que ser otimista. Eu acho que a gente não pode perder a esperança de que o Brasil, eu não diria jeito, tem conserto. E acho que esse conserto com S começou já a ser realizado para que depois possamos ter um grande concerto com C. Olha, pessoal, muito obrigado, cara. Um grande abraço. Muito obrigado. A gente agradece a HJ Notícias aqui com o PC. Carolzinha agradece também. Muito obrigado a Carol por essa gravação, tá certo? Valeu, um abraço.